Então, pessoal, hoje uma introdução a ligações elétricas. A primeira condição de uma ligação elétrica é quando você recebe a fase e o neutro do seu quadro de distribuição para você, por exemplo, ligar uma tomada. Então hoje nós falaremos de tomada e de interrupção. Então, por exemplo, 127 volts para ligar uma tomada. Tomada, geralmente você liga bipolos elétricos, equipamentos elétricos que têm o seu liga e desliga próprio. Então o que a gente faz? A gente já liga direto nos dois terminais da tomada. Ou seja, a gente já liga direto a fase e já liga o neutro, aguardando a ligação nesses pinos e terminais de algum equipamento. Então, portanto, chega a fase neutro, eu já tenho 127 ou 220 volts pronto nessa tomada. Então você vai plugar aqui, né, o conector para ligar o equipamento elétrico, já estaria pronto. Ah, mas e o terceiro ponto? O terceiro ponto, ele não está ligado na rede elétrica. O terceiro ponto, ele é uma malha, uma conexão, malha de aterramento. Ou seja, isso para garantir que a carcaça do seu equipamento elétrico, geralmente um fogão, geladeira metálica, se de repente acontecer algum problema dentro do bipolo, geladeira, fogão, algum fiozinho escapar, encostar na lata, né, essa lata estaria ligada na terra, então você descarregaria toda a corrente elétrica e carga na terra. Então isso é um fio de aterramento, que é uma segurança. Em sistema de lâmpadas, iluminação, não precisa desse fio de aterramento, tá? Por quê? Porque você não tem esse contato, tá? Agora, na geladeira, que é metálica, fogão elétrico e assim sucessivamente, outros equipamentos como computador, ele precisa desse fio de aterramento para garantir uma descarga elétrica no caso de alguma falha interna dentro do equipamento. Então está aqui o diagrama que a gente chama de diagrama multifilar. Por que multifilar? São multifios que a gente desenha, né, para mostrar a ligação para vocês. Então nós temos uma fase e nós temos um neutro. Correto, moçada? Então a gente vai passar agora para sistemas de interrupção. Falaremos agora de interruptor. O interruptor é uma chave comutadora. Então o interruptor geralmente ele tem 3 conectores metálicos e um conector metálico aqui dentro, geralmente cobre. Esse elemento, com a letra C, chamado comum, ele sempre fica ligado onde ele recebe o primeiro fio da fase aqui. Na verdade, a hora que você está apertado o interruptor desse lado, ele está fazendo com que esse ponto C, onde a fase chega, seja também o ponto 1 para você continuar a fase para cá. Então, se você apertar, você vai fazer a alavanca da comutação. Você vai fechar o pino comum com o pino 2. Por que ele é o pino comum? Porque ele tem sempre a conexão direta com a chave comutadora. Então, você só vai apertar o interruptor para você abrir ou fechar um lado. Entenderam? Então, essa simbologia chamada de multifilar, ou seja, multifios, né, onde a gente vai desenhar realmente o esquema elétrico, por isso que a gente chama de multifilar, está representando esse interruptor com o comum conectado ao terminal 1, com 2 desconectado. Então, quando você aperta esse interruptor, você faz a comutação e essa comutação faz o contato com agora o pino 2, ou seja, essa alavanca tem o pino 2. Então, moçada, o que eu trouxe para vocês aqui? Ó? Eu trouxe uma imagem de um interruptor desse, né? Mais de perto aqui, se der para ver, tem os 3 pinos, o comum, e o 1 e o 2. Então você faz essa troca por comutação. Esse interruptor, como ele tem 3
terminais, ele é chamado de three-way. Então, a interrupção simples, ela só vai servir para você apagar e acender lâmpadas, ou seja, dispositivos que não têm interrupção própria, como uma lâmpada que não tem liga-desliga, né? Então você recebe aqui, lá do seu quadro de distribuição, um fio fase, um fio neutro. Ou seja, você recebe uma DDP, por exemplo, de 127 volts. O neutro, já que ele é 0 volts, ele pode diretamente ser ligado na lâmpada, não precisa passar por interrupção nenhuma. Portanto, essa lâmpada ainda está apagada. Se eu ligar esse fio fase aqui direto, a lâmpada vai acender, óbvio, ela vai receber a DDP. Por isso que a gente vai intermediar uma interrupção. Então a gente desenha nesse diagrama multifilar o nosso interruptor com um ponto comum, com um ponto 1 e com um ponto 2, ou seja, o terminal 2. A fase chega direto no comum. Portanto, a chave do interruptor está aqui, no ponto 1. Então, se eu continuar, eu estou trazendo a fase por essa continuidade e o neutro que já está ligado na lâmpada, portanto eu vou ter a diferença de potencial de 127 volts na lâmpada. A hora que eu fizer a interrupção, ou seja, fizer a comutação dessa chave, olha só o que vai acontecer. Eu corto a passagem de corrente elétrica da fase. Portanto, a lâmpada vai apagar, ela vai ficar sem a DDP. Ou seja, por isso a gente só interrompe a fase. Como funciona uma interrupção conhecida como paralela ou em paralelo? Ela necessita de 2 pontos, então, de controle, onde você pode acender e apagar essa lâmpada, ou seja, 2 conectores, 2 interruptores, onde você vai ter 2 lugares para acender essa lâmpada, geralmente numa porta de entrada, numa cabeceira de uma cama. Então a gente vai usar 2 interruptores three-way. Tá aqui, ó. A fase chegando no comum, portanto, a saída do segundo interruptor pelo comum. E os 2 pontos 1 e 2. O que a gente vai usar agora? Ao invés de usar apenas um fio ligando os interruptores, a gente vai ligar 2 fios, por isso que a gente chama de paralelo. Eu ligo o terminal 1 ao terminal 2 com 2 fios, então isso fica um pouquinho mais caro, né, essa ligação. Mas ela é mais objetiva, olha só. Se eu tiver comum 1, olha a fase, olha a continuidade. Ou seja, a fase chega na lâmpada, a lâmpada acesa. Qualquer interruptor então que eu comutar agora, olha como essa lâmpada apaga. Ou seja, você interrompeu aqui, a fase parou por aqui. E olha como está aberto aqui. Então qualquer interruptor que eu voltar a apertar, eu vou ter essa combinação. Então eu vou usar 2 interruptores three-way. Ou seja, a lâmpada continua ligada por aqui. Qualquer interruptor que você apertar agora, a lâmpada vai desligar. Esse é um sistema em que esses fios, né, que levam a conexão entre 2 three-ways são chamados fios de retorno. Então eu tenho o retorno 1, eu tenho o retorno 2. Esse leva até a fase, também é chamado de fio de retorno. Agora, esse é chamado de fio fase. E esse recebe o nome de fio neutro. Fase, já que ele chega no comum e a gente vai comutar. Então, tudo daí para frente é um retorno. Então, seria um terceiro fio de retorno. Então, tá aí uma interrupção em paralelo. Pessoal, para uma interrupção em 3 ou mais pontos, a gente vai utilizar o interruptor four-way, ou seja, um interruptor com 4 terminais. Como que é um interruptor com 4 terminais? É um interruptor maior, um interruptor bem maior, ou seja, ele vai ter, se vocês estiverem enxergando, 4 terminais, ó, 1, 2, 3, 4. 4 terminais
que ele funciona cruzando e abrindo os terminais. Então ele está sempre ligado. Por exemplo, aqui o 1 está conectado ao 4 e o 2 está conectado ao 3. Aqui o 1 está conectado ao 3 e o 2 está conectado ao 4 após a primeira comutação. Então aqui quais são os terminais conectados? 1, 4 e 2, 3. Quais são os terminais conectados? 1, 3 e 2, 4. Numa interrupção, então, de 3 ou mais pontos, a gente vai usar os dois interruptores iniciais e finais, ó, o inicial da fase, que é o primeiro ponto, e o último ponto, three-way. Ou seja, ele faria a comutação aqui, ó. Lembrem que tinham dois fios de retorno. Se tinham dois fios de retorno, a gente tinha a comutação desse paralelo. Cuidado, agora a gente vai interromper e inserir no meio dessa ligação uma interrupção four-way. Ou seja, esses pontos 1 e 2, 3 e 4, a gente vai gastar um pouquinho mais de fiação. A gente vai levar esse fio em dois paralelos. Portanto, olha esse interruptor four-way. Se ele estiver nessa posição, a corrente elétrica da fase está conectada por cima, a lâmpada está acesa. Qualquer interrupção que você fizer desses three-ways, você estaria apagando a lâmpada, ou até mesmo no four-way. Se você fizer isso, olha só o que aconteceu. Por aqui, a condutividade chega aqui, parou. Se você então jogar para baixo, olha só, a condutividade estaria por cima. E se você interromper aqui, ou se você agora jogar aqui também, ó, nessa combinação, ou você apaga ou você acende. Aqui a condição é que ela esteja apagada novamente, ó, interrompido aqui. Ok, pessoal? Então você pode inserir vários conectores four-way aqui para mais pontos de controle dessa lâmpada. Ou seja, pode colocar mais um aqui, mais um aqui. O que acontece? Você vai aumentar a quantidade de fios de retorno. Olha, um retorno, outro retorno, outro retorno. Olha aí, são 5 fios de retorno que você vai ter que utilizar. Então, moçada, essa interrupção de 3 ou mais pontos, ela é um pouquinho mais cara. E esse interruptor é um pouquinho mais caro, tá? Mas você tem um pouquinho mais de objetividade nessa sua interrupção. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar um exercício aí para vocês entregarem, né? Já que a aula está bem curta hoje, tá? Hoje eu preferi fazer uma aula mais curta pelo tempo que a gente fez a aula da semana passada. Foram 24 minutos, né, moçada, de vídeo. Aí vocês tinham que responder as questões ainda, né? Então hoje eu vou passar um exercício só para vocês entregarem aí pelo arquivo do EVA, tá? Ou pelo e-mail que a gente vai botar no roteiro para vocês. Se possível, enviar nos dois, no EVA, para ficar registrado, e no e-mail, por garantia. Um abraço, moçada, até a próxima aula.